A todos os alunos, entendeu? Vamos abrir aqui a nossa apostila para nós falarmos sobre as atividades da aula passada. Na aula passada, se bem eu me recordo, nós falamos muito sobre a estrutura física da Terra, sobre as camadas que nós temos na Terra. Nós falamos sobre a crosta terrestre, o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno da Terra. Também falamos sobre as movimentações da crosta terrestre, entendeu? Que inclui. E hoje, e dentro das movimentações das crostas terrestres, falamos das placas tectônicas. Ficou esse textinho para nós fazermos a leitura e respondermos as duas questões que lá temos. Então vamos primeiro fazer a leitura do texto para nós recordarmos. Viagem ao centro da Terra. Quem não conhece o clássico livro de Jules Verne, em que um grupo de exploradores entra no vulcão e vai até o centro do planeta, cruzando pelo caminho com a Pterodactylus, dinossauro, Pterodáctilos, dinossauros e até homens da caverna? Pois uma equipe de pesquisadores japoneses do Centro de Exploração Profunda da Terra, com sede em Yokohama, quer dar ao menos o primeiro passo de uma façanha similar. Eles planejam ser os primeiros a fazer uma perfuração até o manto da Terra. É óbvio que o objetivo não é achar animais pré-históricos. A vida que eles querem encontrar é bem mais simples: bactérias, outros micro-organismos. Nosso plano é coletar rochas para descobrir se existem seres vivos nas altas temperaturas e pressões do manto. Se isso for possível, é sinal de que também pode haver vida em outros lugares de condições extremas, como Marte, afirma um dos pesquisadores. O ser humano trouxe amostras de rochas até da Lua, mas nunca o ser humano trouxe amostras de rochas até da Lua, mas nunca conseguiu entender como é o manto terrestre, que está muito mais perto e compõe a maior parte do nosso planeta. Outro membro da expedição, afirma outro membro da expedição, as amostras ainda podem ajudar a compreender o funcionamento de terremotos em grandes profundidades, como o caso do tsunami na Ásia em dezembro de 2004, além de facilitar o estudo de mudanças climáticas pelos quais a Terra já passou, como as chamadas era glacial. Duas coisinhas. Você sabe o que era glacial? Vocês já viram algo sobre o tsunami que ocorreu na Ásia em dezembro de 2004? Alguém pode me responder? Não, senhor. Não, eu nunca ouvi falar. E nenhum dos dois? Não. Não sabe o que foi a era glacial? Isso aí só no filme que eu vi. Hã? Mas, Então, tipo são assim, duas pesquisas que eu quero que vocês façam. Anotem aí. Vocês vão pesquisar sobre o tsunami que ocorreu na Ásia em dezembro de 2004 e a chamada era glacial. Ok?
Vocês têm vários vídeos no YouTube que vão demonstrar isso para vocês. Alguma dúvida? Professor, Oi. escrever no caderno? Não, vocês vão pesquisar. Vocês vão fazer, vão olhar o vídeo e vão fazer uma descrever o que foi. Pode ser no caderno ou no livro, ou na apostila mesmo, tá bom? Pode imprimir? Não. Manual. Nada de impresso. Manuscrito, beleza? Tudo manuscrito. Ok. Vamos lá. A perfuração deve começar em 2007. Pode durar mais de um ano e vai ser realizada no meio do Oceano Pacífico. Uma vez que a crosta terrestre é a mais fina debaixo dos mares, é mais fina debaixo dos mares do que as placas continentais, o navio Chiku está sendo equipado com a perfuratriz semelhante às usadas pelas companhias petrolíferas, capaz de penetrar 7 quilômetros dentro da rocha até atingir o manto. Para tanto, será necessário um tubo de 25 vezes o tamanho do edifício Empire State, em Nova York. O buraco mais profundo já feito até hoje no mar tem pouco mais de 2 quilômetros. Russos chegaram a escavar um poço de 12 quilômetros na península de Kulam, mas não chegaram nem perto do manto. Então vamos lá. Eu tenho duas atividades. Primeiro, qual o objetivo da expedição? A primeira atividade que nós vamos estar trabalhando é qual que é o objetivo da expedição. Pode falar. O objetivo era achar bactérias e micro-organismos. Ah? O objetivo era achar bactérias e micro-organismos. E pode ser alguma prova de vida, né, existente abaixo, né? Então, fazer uma perfuração até o manto para colher materiais e analisar a presença de micro-organismos. Entender esse pensamento que vocês vão colocar aqui. Então, qual que é o meu objetivo? Então, o professor vai colocar aqui, ó. Bora fazer Professor, posso deixar do jeito que eu fiz? uma... Ah? Posso deixar do jeito que eu fiz? Não, você está numa ideia correta. Só que vamos melhorar essa resposta? Eu posso só apresentar isso aí? Eu vou apresentar a resposta aqui para vocês e vocês podem analisar, tá bom? Aqui, ó. Uma pessoal, vamos anotando as respostas. O professor está passando a resposta. Não tem como o aluno depois ter desculpa que não respondeu porque não sabia. Está tendo a resposta aí na frente suas aí. Então, está aqui a resposta, a primeira resposta. Eu vou fazer uma perfuração até o manto para colher material e analisar a presença de micro-organismos. Só um pouquinho. Organismos. Alguma dúvida? Vamos para a segunda pergunta? Por que é tão difícil atingir o manto? Por que vocês acham que é difícil atingir o manto? Por causa da pressão e do calor. Porque é Da muito pressão quente. e do calor. Da pressão e da alta temperatura, né? Do calor, né?
Então, a gente pode colocar essa resposta da seguinte forma, ó. A temperatura e a pressão aumentam conforme nos aproximamos do manto, o que torna muito difícil conseguir chegar ao centro da Terra. O pensamento de vocês estão correto. Aqueles que não fizeram, o professor está passando a resposta. Ele demora um pouquinho para aparecer a imagem, viu? Mas uns segundinhos apenas. Tá. Todo mundo aí já conseguiu observar a resposta? Então, primeira resposta, qual é o objetivo das expedições? Fazer uma perfuração até o manto para colher materiais e analisar a presença de micro-organismos. Só um momento, alunos. E a segunda questão, ele vem perguntando para nós por que é tão difícil atingir o manto da Terra, né? Aí nós colocamos a resposta, que a temperatura e a pressão aumentam conforme nós aproximamos do manto, o que torna muito difícil conseguir chegar ao centro da Terra. Todos compreenderam as respostas? Sim. Sim. Todos conseguiram, então, fazer a correção certinho? Entendeu? Qual que é a atividade que o professor deixou para vocês? O que vocês devem pesquisar sobre o quê? Sobre a era glacial e o tsunami na Ásia. Então, nós temos duas pesquisas, uma sobre o tsunami que ocorreu em 2004 na Ásia e a outra sobre a era glacial, que nós vamos debater na próxima aula, tá bom? Isso é uma pesquisa, uma tarefinha que ficou de casa. Agora nós vamos para frente. Aí nós vamos falar sobre deriva continental e tectônicas de placas. Eu vou fazer uma leitura para vocês brevemente e depois nós vamos discutir mais sobre esse assunto. Em 1911, um meteorologista alemão chamado Alfred, eu estava estudando na biblioteca de Marburg, quando se deparou com um artigo que registrava fósseis idênticos encontrados na América do Sul e na África. Ou seja, ele deparou com um assunto que falava que são fósseis. Fósseis são vestígios de animais, de vida pré-histórica. Então, ele encontrou vestígios de vida pré-históricas na América e na África que eram idênticas. Então, ele falou assim, ó, se são idênticos, quer dizer que eles habitavam o mesmo local. Vamos continuar o pensamento. Portanto, em lados opostos do Oceano Atlântico. Então, Alfred, que é o Wigner, ficou intrigado e decidiu pesquisar sobre o assunto. Descobriu, então, diversas evidências de ligação entre os continentes, como cadeias de montanhas, estratos de solos idênticos na África e no Brasil. Em 1915, lançou um livro chamado A Origem dos Continentes e Oceanos, publicando assim a teoria que ficou conhecida como deriva continental. O que quer dizer essa teoria? Nós vamos ver mais à frente.
Eles acreditavam, se você olhar no mapa, vou apresentar aqui um mapa para vocês, para nós compreendermos melhor o que o professor está tentando falar para vocês. Se vocês pegarem no mapa, a gente pegar para prestar bem atenção aqui na nossa classificação de mapa político, o que eles analisavam aqui? Que o nosso continente poderia encaixar no continente africano. É esse que era o pensamento que eles tinham, que o nosso continente, se você parar para analisar aqui, ó, ele consegue encaixar o Brasil no continente africano. Tá vendo aqui o Brasil? Então, ele cabe aqui, ó. Certinho, dá para encaixar bem aqui, ó. O que ele pensou em fazer? Que poderia encaixar essa parte do país aqui, entendeu? Aqui, nessa outra parte aqui. Era isso que era o pensamento deles, encaixar essa parte aqui nessa parte aqui. Entendeu? Encaixar o Brasil, que está mais para cá, nessa parte aqui. Alguma dúvida sobre o pensamento deles? Então, Wigner defendia que no passado havia um continente, a Pangeia, que lá lentamente foi se fragmentando em outros 2 continentes, a Eurásia e Gondwana. Com o passar do tempo, outras fragmentações ocorreram até chegar à configuração atual. Mas ele não soube como explicar os motivos dessa separação, dessa fragmentação. A teoria dele foi completada nos anos seguintes por outras teorias, como da placa tectônica, que a placa tectônica fez essa separação. Como as placas estão em constante movimento, então a teoria dele vai se completando com a ideia de que as placas tectônicas estão em constante movimento. E aí, isso daí, com bilhões de anos, foi separando os continentes. Com ela foi explicado que a crosta terrestre é composta de imensas placas que se movimentam acima do manto. Foram essas movimentações das placas que geraram a configuração que conhecemos atual. Então, como que eles acreditavam o mundo? Que há cerca de 299 a 251 milhões de anos atrás, os continentes eram mais próximos um do outro. Foram se separando, entendeu? Até chegar à configuração que nós temos hoje. Então, acreditava que as placas, elas iam se separando uma da outra, elas iam se movendo. Então, essa é a crença que havia sobre esse pensamento. A obra que ele escreveu, qual foi a obra que ele escreveu? O livro foi publicado em 1915, passou despercebido pela comunidade científica fora da Alemanha. Contudo, em 1922, quando a terceira edição revisada do livro foi lançada e em seguida traduzida para o inglês, francês e espanhol, outras línguas, a teoria defendida por ele sobre a deriva continental ganhou uns holofotes, entendeu? Todos ficaram curiosos para saber como que era essa teoria. Nessa publicação, ele defendia que havia um conjunto de evidências geológicas indicativas de que, há cerca de 300 milhões de anos, todos os continentes atuais estavam unidos em um único supercontinente, que se estendia do Polo Norte, do Polo a Polo, ou seja, do Polo Norte ao Polo Sul do planeta. Ele dominou esse supercontinente de Pangeia, que significa terra total, ou todas as terras, cuja fragmentação teria tido início há cerca de 200 milhões de anos atrás, quando os continentes passaram, então, a se movimentar até atingir suas posições atuais. Na medida que a comunidade global de ciência da Terra tomou conhecimento das ideias
que ele propôs e de suas teorias sobre a deriva continental, o trabalho recebeu fortes críticas e permaneceu no campo das controvérsias até 1960. Quando a proposição da teoria das tectônicas e das placas tectônicas, das tectônicas de placas, que foi fortemente baseada nas teorias de Wigner, o termo deriva continental basicamente compreende o movimento dos continentes da Terra entre si, também apelidado como dança dos continentes. Em seu livro, ele destacou o encaixe quase perfeito entre as margens do leste da América do Sul, as margens do oeste da África. Além disso, apontou que esses continentes vizinhos, quando reunidos, artificialmente proporcionavam observações quase que idênticas e espacialmente ligadas, tais como fósseis de répteis, fósseis de plantas, rochas, tudo muito idêntico entre esses continentes. O auge da aceitação da sua teoria da deriva continental veio mesmo com o estabelecimento das teorias das tectônicas de placas na década de 1950 e 1960, que não somente confirmam grande parte das observações e ideias de Wigner, mas fez um avanço fundamental ao propor os mecanismos responsáveis pelas movimentações das placas tectônicas e mecanismos de consumos e geração. Grande parte das observações geológicas que eles realizaram e que deram suporte à teoria da deriva continental continua válida. O que mudou de lá para cá foram as propostas sobre os mecanismos responsáveis pela deriva continental, mais bem explicadas pelas tectônicas de placas. Ou seja, acreditava que todos os continentes eram juntos, mas devido ao afastamento das placas tectônicas ou das tectônicas de placas, foram se separando. Entendeu? A gente acredita aí. Agora, eu tenho algumas atividades aqui, mas antes de nós responder essas atividadezinhas, deixa eu passar um videozinho para vocês. Sobre a deriva continental, tá bom? Todos estão vendo aqui, ó, a minha tela aqui? Sim, professor. Dá para ver certinho o vídeo, né? Se qualquer problema que tiver com vocês, me fala depois, tá bom? Terra, formação natural, teoria da deriva continental. Em 1912, o físico e meteorologista alemão Alfred Wegener lançou uma teoria para explicar a formação atual dos continentes, a teoria da deriva continental. Até uns 200 milhões de anos, no período permiano da era paleozoica, todos os continentes formavam um único bloco de terras imersas, chamado Pangeia, e um único oceano chamado Pantalassa. No período Triássico da era Mesozoica, esse único continente começou a fragmentar-se em placas que foram se separando muito lentamente. No período Jurássico da era Mesozoica, a movimentação das placas que formavam o Gondwana provocou um afastamento, configurando o que hoje chamamos de América do Sul, África, Antártica, Austrália e Índia. Ainda na era Mesozoica, no período Cretáceo, começou a formação do Oceano Atlântico. A teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas são indissociáveis, pois somente ocorre a movimentação das placas porque a crosta é fragmentada. A
A crosta terrestre está fragmentada em placas rígidas, chamadas placas tectônicas. Cada placa tem uma porção de terras imersas, continentes, e uma porção de oceano sob o manto. Devido às correntes de convecção, cada uma se movimenta lentamente. Os movimentos das placas tectônicas continuam ocorrendo atualmente. Muito bem. Então, vamos voltar lá. Pessoal, alguma dúvida sobre as placas? Sobre deriva continental? Não, professor. Não, deu para compreender bem como é que eles pensavam. Eles acreditavam que aqui, ó, que a placa da África, ela é conjunta com a placa da América. Isso que eles acreditavam, entendeu? Que encaixaria essa daqui aqui. Então, por isso que a teoria é muito forte, um embasamento muito forte sobre o que poderia ser o mundo no passado. Agora, Professor, pode falar. se eles falam que aquela parte ali pode se encaixar na África, né? Uhum. E a parte de cima, como que ela fica? Não entendi. Como que ele vai encaixar a coisa se a parte de cima também tá junto com a Você América fala do que Sul? essa parte aqui, Não, a parte de cima. essa parte de cima, você percebe que foi desfragmentando ela, você percebe que ela foi desfragmentando, quer dizer que é que nem eu pegar, olha bem, foi virando vários pedacinhos. Então, eles acreditam que aqui, essa parte daqui, na hora que eles falam que deveria ser junto, não quer dizer que seria ligado totalmente. Entendeu? Olha aqui, vamos olhar aqui bem a placa daqui da Ásia, que nós temos na Ásia aqui, com a Austrália aqui, ó. Ela praticamente ela é junta, ela facilita o homem adentrar para cá, porque as ilhas são próximas. Não quer dizer que elas são coladas, entendeu? Mas quer dizer que elas são próximas. Então, eles acreditavam que essas placas seriam próximas aqui. Se nós voltarmos na nossa apostila aqui, ó, um pouquinho mais, você vai perceber aqui, ó, como que eles acreditavam aqui, ó. Você percebe que não está coladinho tudo, não, entendeu? Mas eles estão bem próximazinhas. Então, uma parte está colada, o restante está um pouco separado, ó, percebe bem, ó. Então, assim que eles acreditavam, estariam bem próximas, né? Junta totalmente. Agora entendi. Vamos para a atividade. A atividade fala assim: observe o mapa das placas tectônicas. Identifique exemplos de placas aproximando-se e placas encontrando-se. Tá, eu quero que vocês, alunos, vocês falem para mim sobre a placa da América do Sul. Tá vendo aqui a placa da América do Sul, a placa sul-americana, tá vendo? E da placa africana. Beleza? Como um exemplo de separação. Nós temos outro exemplo, nós temos essas placas aqui, ó, que estão aqui em cima, e com a América do Sul. Ela poder, com a América do Norte, ela poder estar ligando aqui. Mas principalmente essas placas aqui. No caso, na hora que eu volto que eu desenho, o que eu posso dar um exemplo? É a junção da placa da América do Sul com a placa africana. É um grande exemplo que eu posso dar. Entendeu? Que aqui são semelhantes, ó. Essa imagem aqui é semelhante a essa entrada aqui. Semelhante. Na atividade, isso é a atividade número 1. Na atividade número 2, datada, debata com seus colegas que evidências o Wigner conseguiu reunir para apoiar sua teoria. Primeiro, gente, grande evidência é o desenho da África e da América do Sul. E qual que é outras evidências? As fósseis encontradas. Evidências geológicas que são as fósseis. Alguma dúvida na resposta? Primeira evidência, o encaixe entre a América do Sul na África
e segundo as inúmeras fósseis encontradas, fósseis de plantas, fósseis de animais, como nós vimos. Oi, Professor, a primeira evidência é qual? o encaixe do planeta, o Ah, tá. encaixe do planeta da América com a África, e depois nós vemos aqui algumas outras evidências que nós fomos encontrando. O que que foi? São as fósseis de répteis, está vendo aqui? Fósseis de planta, de rochas, essas três aqui, está vendo aqui, ó? Aqui as evidências, tá bem aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Prof, esses fósseis de planta, fósseis de répteis, são tudo nadadores? Tá vendo essa resposta aqui, ó? Aqui é a minha resposta do número 2, ó. Tá vendo? Basta eu simplificar a minha resposta. Compreendido, alunos? Hã? Sim, professor. Deixa eu só terminar aqui de fazer. Vamos para 3, depois vocês fazem. Vamos para 3. Por que você acha que a teoria recebeu críticas? Eu vou até colocar aqui essa resposta aqui, ó. Por que ela recebeu crítica? Porque a comunidade científica precisava de mais evidências para aceitar essa teoria. Só isso. É porque a comunidade científica precisava de mais evidências para aceitar essa teoria. Pessoal, então a crítica veio simplesmente porque precisavam de mais evidências, mais comprovações para aceitar a teoria. Então, por que houve crítica? Porque a comunidade científica precisava de mais evidências para aceitar essa teoria. Alguma dúvida? Outra questão. Espera aí. Hã? Deixa a 3 ali que eu tô esperando. Outra questão. O que o Wigner não conseguiu explicar, que foi respondido anos depois. Gente, ele não conseguiu explicar como ocorreu os movimentos dos continentes. Como que isso foi respondido depois? Explicar depois pela teoria. Qual teoria? Qual teoria que explicou depois os movimentos dos continentes? Como que ela se chama? Deriva Hã? continental? Não, ela tem um outro nomezinho que nós já estudamos até. Qual que é a teoria que defende que os continentes poderiam ter sido movimentados? O que é? Com base em quê? As As placas técnicas. tectônicas? Exatamente, a teoria das placas tectônicas. Então, vamos lá, como é que seria a nossa resposta? Não conseguiu, ele não conseguiu explicar ele não conseguiu explicar como ocorre o movimento dos continentes, vírgula, explicado depois pela teoria da tectônica de placas. Pela teoria tectônica de placas, ou seja, das placas tectônicas. Só depois que foi explicado tudo e como ocorria todo esse movimento. Entendeu? Todos Peraí, estão. professor, que apareceu agora. Ah, tá, beleza. Tudo bem.
Prontinho? Sim, senhor. Todos, alguém aí não está conseguindo acompanhar, pode perguntar. O professor está aqui para responder. Então, vamos continuar nosso pensamento, então, já que todos conseguiram fazer aí. Vulcanismo. Vocês sabem o que são vulcões? Já ouviram falar em vulcões? Sim. Então, vamos fazer o vulcanismo aqui bem rapidinho, entendeu? Vulcanismo. O movimento das placas tectônicas pode resultar em alguns fenômenos naturais, como os vulcões, que são fendas por onde os magmas presentes no manto conseguem extravasar para a superfície na forma de lava. Existem muitos vulcões nas áreas de contato de placas tectônicas, e as erupções liberam, além de lavas, gases e cinzas que podem causar grande perigo para a população local. Os vulcões ativos são instáveis e provocam tremores de terra, liberação de gases e erupções. Quando o canal de lava solidifica e não há sinal de atividade por um longo período, disse que o vulcão se tornou extinto. Entendeu? Vamos ver agora, antes de nós lermos essa parte aqui, vocês vão ler, peço que vocês leiam sobre as horas finais de Pompeia, um vulcão existente, entendeu? Nós vamos ver um pouco aqui, um videozinho aqui, que vai falar sobre o processo de vulcanismo. O que são vulcões? Aquela hora que eu passei o vídeo para vocês, o áudio, dá para ver belezinha? Sim? Sim. Beleza. Então, bora ver. Vamos ver aqui agora. Os vulcões têm moldado a forma do nosso planeta por milhões de anos. Capazes de criar terra firme onde antes havia apenas oceanos, vulcões têm uma enorme força de destruição e de construção. O vulcão é um fenômeno natural que consiste no vazamento de lava, cinzas e gases vindos do interior da Terra para a atmosfera. A erupção de um vulcão tem consequências destruidoras, principalmente em lugares povoados, onde causam a destruição do solo, da vegetação e de residências, a poluição da água e do ar, além da morte de diversos animais. Mas você sabe o que é um vulcão? Para responder essa pergunta é preciso conhecer as camadas internas da Terra. A primeira camada é o núcleo interno, uma camada sólida de níquel e ferro. Também composto por níquel e ferro, o núcleo externo tem uma consistência plasmática. Envolvendo o núcleo, temos o magma, a mais extensa camada interna da Terra. Sua composição é de silicatos de ferro e de magnésio, e as rochas encontram-se em forma de material pastoso chamado de magma. A crosta terrestre é a primeira das camadas da Terra, sendo também a menor e mais fina, entre elas. A crosta terrestre é dividida em pequenas porções chamadas de placas tectônicas. São das divisórias dessas placas que surgem os vulcões. As erupções vulcânicas ocorrem quando a crosta terrestre sofre uma ruptura e permite que o material, que está a altíssimas temperaturas no manto, seja liberado na atmosfera. O material que extravasa é constituído por gases, lavas e cinzas. Os vulcões normalmente apresentam um formato cônico e montanhoso. As erupções vulcânicas são frequentemente precedidas por sismos de magnitude pouco elevada. O vulcão é considerado ativo quando está em erupção, registra pequenos sismos, ou emite emissões gasosas. Aqueles que não estão em atividade, mas que poderão mostrar sinais de atividade, são chamados vulcões dormentes. Os vulcões que os cientistas acreditam ser pouco provável que entrem novamente em erupção são considerados vulcões extintos.
Professor, Oi. Deixa eu só... tem vulcões que, tipo, nascem no meio da água, né? Tem sim, tem vulcões no meio da água. Você lembra na aula, como se diz, há muita coisa na nossa natureza que ainda nós não conhecemos, entendeu? E estamos ainda em processo de conhecimento. Entenderam? Pessoal, eu gostaria, então, que vocês, para nós acelerarmos o nosso trabalho, entendeu? Nós gostaria que vocês fizessem a leitura de terremotos, maremotos, preste bem atenção no que o professor está falando. Próxima aula eu vou explicar sobre terremotos e maremotos. Gostaria que vocês fizessem as atividades da página 4. Gostaria que vocês fizessem. Então, vamos fazer terremoto, maremoto, que eu já falei um pouquinho sobre vocês, sobre terremoto na aula passada. Lembram? Sobre tsunami. Gostaria que vocês fizessem essas atividades aqui. Tá vendo essas atividades aqui? Essas daqui e essa daqui do vulcãozinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa atividade aqui, beleza? Até a página 439. Posso esperar vocês fazerem essas atividades aí? 438, 439. Entendeu? Há alguma Eu lembro assim. Hã? Nada não. Há alguma dúvida? Não. 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 Entendeu? A aula Querem acabou? fazer alguma pergunta? Não. Não? A partir de Professor, uma agora, pergunta. pode fazer. Se é tão difícil chegar na Terra cavando, por que eles não vão pelos vulcões adormecidos? O filme, eu falei para vocês daquele negócio, daquele filme que Viagem ao Centro do Universo. Não falei para vocês do filme? Hã? Não é viagem ao centro da Terra? Assista o filme Viagem ao Centro do Universo. Aí nós vamos discutir o assunto. Eu acho que é Viagem ao Não, Centro do pessoal, Universo. não tem tempo não. Hã? Eu não gosto de assistir esse filme velho. Que velho, moço. Não, professor. Eu não gosto de assistir filme assim, não. Eu gosto de assistir filme comédia, ação. Tiro, porradaria. Vai, É você isso acha aí. você acha que o filme é? Hã? Ué, Aqui o filme é Viagem ao Centro do Universo. Assista aqui. Se você acha que você já assistiu filme de ação, então assista ele aqui. Entendeu? Aí depois nós fala que se você já assistiu filme de ação ou não. tá, vou ver com a minha mãe, que eu não gosto de assistir filme sozinha. Se ela Entendeu? topar assistir comigo, eu assisto. É bom para você conhecer, entendeu? Como que ocorre. Mas é que não falei para você, você falou, mesmo que existem os vulcões adormecidos, para a gente ir até o centro, mas não é tão simples, que oxigenação, o calor é muito grande, então, existem vários fatores que fazem com que você não vá até, que torna-se difícil, quase impossível, essa viagem para conhecer o centro da Terra, entendeu? Lembra que na aula passada nós falamos que a temperatura aumenta muito cada vez que você chega mais próximo? Então, também tem que olhar esses fatores, ok? E nós não estamos falando de coisinha pouco, olha aqui as quilometragens que nós estamos falando, ó. Já pensou você, então, queria você andar, para você chegar cada vez mais próximo, aqui nós estamos falando que essa espessura da Terra chega a ser 670 quilômetros. Você já imaginou o que é 670 quilômetros? De profundidade. De profundidade. É tipo. E daqui é Lucas do Rio Verde. Mais ou menos isso. Aqui da Luca deve ter 200, 400 quilômetros, 300 e poucos quilômetros. Entendeu? Nós estamos falando de 670 daqui em Cuiabá. Professor, Ah, então dá pra fazer um buraco e chegar no Japão. dá para o quê? Dá pra fazer um buraco e chegar no Japão. Não. Essa teoria é incorreta, essa teoria, tá bom? Só em desenho mesmo. Só em desenho mesmo essa teoria, tá bom? Passa pelo núcleo e morre. Não, é só em desenho essa teoria. Esqueça dela. É, professor. Então, oi. É que se passar pelo núcleo, morre. Núcleo da Terra. Gente, então vocês vão ter outra aula agora, deixa eu só ver aqui os alunos que estão presentes.
Eu, Carlos André. Vamos lá fazer a chamada aqui. Então, ó, vou falar os alunos que participaram aqui. Aí depois nós vamos. Alguém. Se eu não falar o nome aqui, já digo o nome. Eu tenho aqui Cássia, Guilherme Neu, Aqui. Isabelle Pedroso, Presente. Cássia, É que o professor, é que ele tá no computador da mãe dela e ela não consegue conversar pelo computador. mas como é que é o nome dela mesmo? É a Dani. Hã? É a Daniele. Ah, mas Daniele. É. É porque tá Cássia. É que ela tá no computador da mãe dela. Cássia, Daniele, coloca seu nome completo aí para mim. Pode sair, professor? Não, espera eu terminar. Daniele, coloca seu nome completo. Ela não está presente? Isabel Daniela, ela colocou. Hã? Ela colocou. No Isabel chat, Daniela. não. Agora. Isabelle e Daniele, né? Só um pouquinho, só presente, só um momento. Meu irmão tá chorando, é Bagnara. Meu irmão. Eu já tô vendo aqui. Só um pouquinho, gente. Continuando. Não é minha, não. Vai lá. Então, eu falei, então, Isabelle Daniele, Guilherme Nil, Isabelle Pedroso, Presente. Caroline Silva, Presente. Laís da Silva, Caio de Graus, Caio, Falou no chat. Laís, Caio, Guilherme Bagnara, Presente. Presente, professor. Guilherme Bagnara, Presente. alguém mais, Yasmin, Presente. alguém ficou sem ser chamado? Alguém ficou sem ser chamado? O Caio, prof. Esse Caio. Falei, Caio. Já falou. O Carlos, Falei, chamou o Caio. Carlos? O Carlos. Hã? O Carlos? Carlos. Aham. Carlos. De que, Carlos? André. Nome? Carlos André. André? É. Hã? É. Carlos André? Presente. Alguém Presente. mais? Alguém mais? Mandei no grupo de vocês os nomes lá. Vê se todos aqueles lá. Então, pessoal, vou encerrar minha aula. Fique Tchau, com professor. Deus. E até a próxima aula, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau. Tchau, criança.